Cara, eu trouxe algumas perguntas, algumas ponderações que eu queria a sua opinião, queria, né, bastante coisa que a gente conversar, mas se você quiser começar se apresentando, falando o que exatamente você faz e qual é mais ou menos a sua linha, pessoal que não te conhece e que vai ver depois, né, aqui, pessoal que me segue e tal, fica à vontade. Maravilha. Meu nome é Douglas Caporal. Eu, eu venho de uma carreira musical, né, por muitos anos. Ainda trabalho um paralelo a isso. Trabalho bastante ainda com a música. E de 4 anos, mais ou menos, para cá, eu entrei nessa carreira como psicoterapeuta. E tudo isso veio através do grande desejo em sair do vício em pornografia. Eu lutei de várias formas, né, para sair desse vício. Tentei por muito tempo sozinho, quebrando a cabeça, e aí, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu encontrei o Miguel Soriani através de uma live que ele fez com o Ítalo Marcilli. Na hora que eu vi ele falando sobre isso, eu falei, caramba, é esse cara que vai me tirar dessa prisão. E aí foi assim que eu conheci o Miguel Soriani. Através desse início, né, eu segui o Miguel Soriani e continuo até hoje. Sou aluno do Miguel Soriani e por 3 anos eu fiz a especialização em adição sexual. Então essa especialização, os cursos que eu fiz em São Paulo com ele, foi me dando um conhecimento para poder entrar nessa área de psicoterapia, poder atender pessoas que passam pelo que eu passei. Então é Entendi. basicamente essa é a minha trajetória na psicoterapia. É legal, né? Existe, quando a gente pensa em pessoas fazendo conteúdo na internet, a gente imagina de cara, talvez, um monte de charlatão que a gente vê falando, um monte de besteira, sem saber e tal. E é legal quando tem alguém que realmente fala, cara, olha só, isso aqui que eu tô passando é uma coisa que eu consegui superar, e aí entra naquela coisa da jornada do herói, né, que a gente gosta tanto, né, porra, eu fiz toda a batalha, fiz todo o percurso, e aí a volta com o Elixir, né, tipo, é legal a gente ver como é possível e a gente entender com quem já fez o trajeto. Eu acho que isso tem um valor muito grande, né? Exatamente. É, já trazendo assim um pouco da chave final, né? Eu não consigo fazer aquela trajetória de live para ir jogando no meio e chegar no final e entregar. Eu já quero entregar, assim, o que o que realmente importa, né, dentro desse mal, né, da pornografia é a sensibilidade. Então, depois que o paciente ele entende, né, ele fica sensível em relação a um sofrimento de uma atriz pornô, é aí que a gente consegue entrar no tratamento, sabe? Então é Uhum. bem por aí. E é o tipo de coisa que é pouco falado, eu imagino, né? Esse, Sim, esse outro lado não. Talvez agora com esse boom aí de OnlyFans e essas plataformas, talvez isso tenha ficado um pouco mais explícito, né? Mas a vida inteira essas meninas trabalharam em grandes indústrias e tal, e isso não tinha o outro lá, não vazava, né? Nunca vazou, assim, alguma coisa grande envolvendo uma tragédia ou alguma coisa, um sofrimento muito grande dessas meninas, né? é, o, a taxa de suicídio, por exemplo, de ex-atriz, isso não entra na mídia. Então, fica bem bloqueado o principal, que é conseguir sensibilizar essas pessoas que não veem nenhum problema. Tem pessoas que realmente, assim, têm um hábito
e uma cabeça tão fechada que isso nem entra na cabeça deles de pensar que tem um mal por trás. Inclusive, você fala de sensibilizar, muito na questão assim, de pensar que tem um ser humano ali do outro lado, né? De sensibilizar para coisa humana mesmo, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. Objetifica, deixa a pessoa como um objeto mesmo. Assim. É como se estivesse pegando qualquer tipo de objeto e esquece que ali existe uma pessoa. Fazendo uso do objeto, né? E cada hora de um objeto diferente, né? Esse é que é o ponto. Não dá nem tempo desse tipo de coisa passar pela cabeça do cara. E tem também, por ser um tipo de objeto o tempo todo, e aí vem para a parte neuro, né? Que o Miguel fez até uma sequência agora fantástica sobre essa parte do cérebro, de como vai buscando vídeo após vídeo, vídeo após vídeo. A gente tem casos assim de pacientes que não foi eu que atendi, mas já vi relatos de pessoas que abrem 30 abas e vai ali, segundos a cada uma, porque não existe um limite, né? A pessoa, quando entra nesse vício, ela não sabe até onde vai, né? Então, por isso que entra até para a parte que é a parte mais delicada para a gente conseguir falar também abertamente no Instagram, que é a parte de abuso sexual, porque a pessoa já não consegue mais ficar somente na tela. Ela quer reproduzir aquilo de qualquer maneira e a qualquer custo. Pois é. Procurar também garotas de programa, pessoas casadas, né, que já não conseguem ter relação com a esposa porque a fantasia já foi criada somente com garotas de programa. Pois é, e qual que é o estágio final disso, cara? Porque a gente consegue ver mais ou menos o início, né? A gente é meio óbvio pensar que isso começou com o advento da internet, né? Você lembrando da nossa época, assim, a gente que tem, sei lá, entre 30 e poucos e quase 40 ou 40 e poucos. A nossa época de moleque, a gente não tinha nem a oportunidade de ter um vício tão forte assim, porque não tinha os recursos, entre aspas, né? Que hoje em dia a molecada está tendo com a internet, né? Então, essa realidade, por exemplo, de ter 30 telas abertas, ela não existia. Mesmo que você tivesse, sei lá, 30 playboys na sua casa, o estímulo é muito menor do que você ter 30 abas e ficar trocando e trocando e trocando e trocando. Começou com a internet mesmo, essa questão dos vícios e dos problemas, e a questão dos suicídios que você citou, isso foi potencializado mesmo com a internet, ou isso é um pouco de lenda? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que é a evolução da internet que vem fazendo isso, né? E eu vou agora, eu entendo um pouco mais o que eu percebo, infelizmente, né? Que, que é a quantidade de pessoas que tem para combater isso é muito pouco. E a tendência, infelizmente, é só de crescer. Porque é só a gente pegar as crianças, de como elas estão sendo criadas. Só ir para alguns lugares mais periféricos e ver como estão sendo criadas a cultura dessas pessoas. De Sim. já estar ali no cérebro dela que cantar o senta-senta, que cantar toda essa parte que é a pornofonia, né, como está natural. E aí a pessoa com 5 anos de idade já está totalmente dentro desse meio. E aí com 10 anos, ela vai entender o que ela está dizendo. Ela vai querer reproduzir o que ela disse sempre desde da sua pequena infância.
Uhum. Já está totalmente criado dentro da sua cultura. E o É, mal vem todo aí, né? e tem umas Dessa cultura. matérias já, se a gente for olhar umas matérias antigas, sei lá, de 2015, algumas coisas assim, de os filhos do baile funk. As mulheres indo pro baile funk, já vai sem calcinha mesmo, com o objetivo de sexualização mesmo, e aí ali vai tendo relação, uma hora nasce uma criança, ninguém sabe de quem é, fica perdida no mundo, e aí a matéria estava falando desses filhos do baile funk, sabe? Então, assim, Sim, é realmente, eu imagino que se uma matéria dessa em 2015, eu imagino que em 2024 a coisa esteja exponencialmente pior, né? sim. E aí, como é que faz, cara? Porque a gente vê muita gente tentando solucionar esse tipo de coisa com, assim, falta dinheiro do governo, falta apoio do governo e tal. Mas é um problema um pouco maior do que simplesmente dar o dinheiro ou fornecer alguma coisa. Porque a pessoa perde a dignidade, como é que recupera isso depois, cara? É muito difícil, né? É. Olha, sinceramente, na parte macro, assim, eu sinceramente não sei. É, Tenho, é difícil, né? Imaginar eu tenho alguma uma coisa. grande simplicidade de dizer que não sei mesmo. E o que dá para ser feito é o que eu estou fazendo, assim, como um sentido que eu trouxe para minha vida. Afinal, qual que é a minha missão, né? Ou até mesmo, e isso o Miguel fala e faz um sentido enorme comigo. Por que que eu, nesses 4 anos, mesmo tendo ficado preso por 20 anos na pornografia, masturbação, por que que nos últimos 4 anos eu não caí mais? Talvez tenha sido porque eu estou falando disso o tempo todo. Eu estou Sim. combatendo isso e talvez seja uma forma de eu mesmo estar me relembrando sobre isso. Então, quem busca terapia tem que entender que isso é uma luta diária, que a pessoa tem que dizer para a própria pessoa, né, ela tem que dizer no seu eu que isso não é bom, que não vale a pena, que a pessoa tem que mudar totalmente o hábito que ela vive dentro de como ela está hoje, caindo nesses vícios. Mudar a vida quase toda, né? Rearranjar, eu É, vejo muito você falando disso, né? Questão de ordenar a vida e tal. Até desde pequenos hábitos até a hora que dorme, eu achei muito legal aquele post teu falando da questão da hora da pessoa dormir mais cedo, né? Que sim, geralmente as buscas por pornografia são feitas geralmente mais tarde da noite e tal. E são coisas, cara, que a gente às vezes não para pensar, né? E, sim. e esse trabalho de Porque vai formiguinha. chegando o final da noite, a pessoa vai se perguntando, né, sobre o seu eu, né? É bem filosófico, mas sobre qual o meu sentido aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha missão. E de repente a pessoa às vezes está tão frustrada que ela não tem mais força de vontade para procurar alguma coisa útil para fazer naquela hora, né? Alguma coisa, ler um livro legal e tal, e vai para o que é mais fácil, para o que está mais cômodo ali. E aí Sim, acaba satisfazendo alguma coisa ali, indo dormir, né? Meio que assim, foda-se, é isso aqui mesmo e foda-se. E aí amanhã começa de novo e o vazio existencial vai aumentando, né? Cara, eu anotei uma frase aqui para te perguntar, que eu queria muito a sua opinião, já que a gente está falando de vazio existencial e de reflexão. É uma frase que eu ouvi já tem um tempo, eu queria a sua opinião sobre ela. Eu não lembro quem que foi que falou isso, cara, mas era uma frase do tipo assim, que não dá para ser um bom pai e consumir pornografia com frequência ao mesmo tempo. Ou você faz um ou você faz o outro. E eu queria que você me desse a sua opinião. Assim, você acha que são coisas conflitantes? Você acha que a pessoa que é viciada mesmo, ela não consegue desempenhar bem o papel de pai? E isso deve ser um tipo de alerta para quem está nessa vida? E como é que você vê isso? Ou você acha que é exagero essa frase? olha só, uma amiga terapeuta também que ela é psicóloga, ela até me chamou para fazer uma live sobre um tema que eu vou
completar essa frase, que o pai, isso vai ficar um pouco assim, tem gente que vai pensar assim, principalmente os pais separados, né? Mas o pai, ele ama o filho através da esposa. Para eu amar meu filho, eu preciso amar minha esposa. Eu não consigo passar direto. Eu não consigo passar esse amor diretamente para o meu filho. Aí, completando esse pensamento dessa frase que você falou, como que eu vou amar meu filho sendo que eu estou consumindo pornografia, mas aí se eu estou consumindo pornografia, é aí que eu estou deixando de amar minha esposa. Uhum. Né? E aí entra nesse conflito. É um tipo de simulacro daquilo que o cara de repente queria, mas não consegue, e aí fica por ali, né? Sim. Então você acha que é verdade, não dá para realmente o cara que tem o hábito de consumir pornografia, ele realmente não vai conseguir ser um bom pai. É porque, na verdade, Deus não colocou ele para ser uma pessoa que esteja consumindo pornografia no momento, talvez, que era para estar com o pai. Eu tenho um amigo que é terapeuta também nessa área, que ele me disse uma vez que, quando ele estava ainda dentro do vício, ele estava no banheiro se masturbando e lá fora estavam os filhos brigando, chorando. Foi aí que ele se tocou. Assim. Já era para ele estar lá fora, entendeu? Uhum. Então, não dá para ser os dois. Acho que eu trouxe agora um fato, né, dentro dessa frase. E é um fato concreto, e é um fato que deixa a situação meio ridícula mesmo, né? Você para pensar na cena em si. É E uma falar situação. com ele mesmo ali, né? É muito É uma egoísta. cena meio. É um ato Inclusive, muito egoísta. inclusive é uma coisa que eu não sei se você acompanha o Rasta, o João Nogueira, o Rasta. É uma coisa que o pessoal sempre pergunta para ele, às vezes, na caixinha, fala, Rasta, como é que eu faço para largar a pornografia? Ele fala assim, cara, bota uma câmera na sua frente e bate uma olhando, se filmando, depois você assiste aquela merda pra você ver como é que é ridículo. Ele tem essa. O Rasta é um cara bem escrachado, né, e tal. E ele fala isso, e aí você imagina, né, imaginando esse exercício e olhando essa cena que você descreveu, o quão tosco fica realmente, né? Sim. Então, cara, terrível, pois é, e aí partindo assim para uma coisa do filosófico para o mais concreto, eu queria que você desse mais ou menos assim, como é que o cara, geralmente ele não começa com um vício extremamente agressivo, né? Geralmente é uma coisa progressiva, não é isso? Eu imagino que seja isso. Sim. E deve E ser essa progressão, mais ou menos. ela vem de muito novo, né, cara? Ela vem de novinho. E aí a pessoa não entende que aquilo ali é um vício, que aquilo ali é um hábito ruim. Pois eu imagino que deve ser mais ou menos igual que esse papo de maconheiro, porque maconheiro, você vai conversar com os caras, mas nenhum deles fala que é viciado. Não, eu fumo quando eu quero e tal. Só que aí o cara quer 2 vezes por dia, todo dia. Eu imagino que seja um papo assim, o cara é difícil ele entender que ele realmente está preso numa coisa. O que eu queria te perguntar em relação a sintomas é assim, cara, quando é que tipo de sintoma o cara precisa ficar atento? Assim, cara, ó, se isso aqui acontecer, já é um sinal amarelo, é legal você ou procurar um conteúdo, procurar uma terapia, procurar alguma ajuda, porque daqui para frente a coisa realmente vai ficando feia. Tem algum sintoma que dá para pegar, assim, que é um clique, assim, cara, ó, daqui para frente, fudeu. E aí que tá. Não dá para se arriscar para tentar achar esse clique. Hum. O ideal é você já, né, a pessoa vê alguma
a pessoa vê essa live aqui e ela quer entender, ela quer saber se ela está perto do clique, tenta parar sozinho, tenta ficar um mês, tenta ficar 2 meses sem. Se você não conseguir, então você está viciado. Já passou, né? Passou do clique, E aí, dessa... muitas pessoas que esperam, né, esse clique para procurar ajuda, às vezes é tarde. Né? É tarde no sentido assim, já perdeu a esposa já não aguenta mais. Pois é, cara, como é que essa... Porque, olha, eu confesso que para mim, eu comecei a ouvir falar que existia esse negócio de vício em pornografia quando eu comecei a acompanhar o Ícaro de Carvalho por conta de marketing mesmo. E aí, de vez em quando, vi uns caras falando na caixinha dele, fala, cara, eu tô ferrado, minha vida acabou porque eu tô preso na pornografia, minha mulher foi embora, eu tô broxa, eu tô não sei o quê. E aquilo, caramba, e isso acontece, tipo, é nesse nível, né, que os caras chegam, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar isso, tem, sei lá, 4, 5 anos que eu ouvi falar que isso existe, né, e assim, tem, a gente pode tentar rastrear, assim, quais são os sintomas para o cara chegar nesse ponto, assim, numa coisa, porque, cara, eu imagino que para a mulher chegar a largar o cara por conta disso, o quão ruim tem que estar para isso, para chegar nesse nível. Não sei se eu consegui me expressar muito bem, mas... O sintoma, na verdade, eu tenho até um rio sobre isso. A pornografia, ela é um sintoma. Ela já é um sintoma de um Ela vazio, já é um talvez. sintoma. Ela é ela é aquele sinal vermelho ali do painel do carro que está dizendo assim, ó, está acontecendo alguma coisa. Então, Entendi. dentro da terapia que você vai encontrar os meios para poder sair disso. Entendi. Então já é o sinal vermelho, né, no caso. E, cara, na sua experiência, vendo os casos que você já atendeu e outros casos também, como é que você acha que deve ser uma abordagem de uma esposa quando ela descobre que o cara, né, já está nesse tipo de vício e tal? Porque, assim, obviamente a esposa, a primeira reação dela talvez seja se sentir meio traída, mas se ela começar a tiranizar esse cara, ela não vai conseguir absolutamente nada, né? Talvez ela piore a situação. Como é que deve ser uma Exatamente. abordagem de uma esposa que está tentando ajudar o cara? Em algumas situações, a gente precisa até trazer a esposa para a terapia, porque é ela que vai conseguir fazer com que esse casamento ainda sobreviva. Então, as atitudes dela em relação a isso, o poder perdoar, o saber perdoar, e ela também entender que não tem nada a ver com ela, não, o problema não é ela, e sim é o vício, isso ajuda muito para ela poder ser forte nesse momento. Uhum. Ser forte e falar que está junto com ele, está junto dele. Mas assim, o cara também ele tem que mostrar que ele está disposto a sair para ter esse apoio. Então, por isso que é muito delicado, caso a caso, porque tem esposas que vão acabar acabando de afundar a situação e tem esposas que vão ser que é igual que é a situação da minha esposa. Eu só saí porque ela abraçou a, a causa, viu que precisava estar junto comigo e o mais engraçado é que ela foi para fazer o curso com o Miguel e aí eu fui só para levá-la e aí Que acabou que inverteu. Eu fiquei na parte da psicoterapia e por ter casos muito pesados, né? Ela viu que não era para ela ter que Uhum. lidar com essas situações. Apesar que você E fala são de casos morte, muito pesados mesmo que a gente tem que você fala de trabalhar.
lance de família, ou caso pesado no sentido de, sei lá, agressão, alguma coisa assim? Tem de tudo. Pessoas, assim, que realmente estão nessa parte de objetificar mesmo, viciadíssimas em sexo, em traição. Então, são, existem muitas situações muito difíceis de serem revertidas, infelizmente. E você acha que existe uma forma de repente, da esposa tentar ajudar a prevenir o cara chegar nesse ponto? Eu vou ser Existe, bem. existe assim, tem casal que não conversa, né? Tem casal que não tem diálogo. Chega em E aí, casa, às vezes janta, fazem sexo, mas não tem diálogo, não tem nada. eu ia falar Por que isso que às vezes tem um choque muito grande, né? De, de quando acontece. eu acho que às vezes até nem o sexo em si ele não vai acontecer, porque se não tem diálogo, às vezes não tem intimidade, e sem intimidade, às vezes, quando faz meio robótico aí, ali, só por fazer mesmo, e isso vai afastando o casal, né? Isso o cara acaba buscando algum tipo de distração. Eu tenho até um podcast, ele é mais antigo, é de 30 número 30 e poucos, eu acho, que eu coloquei o nome, esse, um apelo às esposas. E era basicamente comentando, defendendo o ponto seguinte, ó, eu sei que basicamente para a mulher a questão sexual é bem diferente do que para o homem. Para a mulher, de repente, é menos importante, é menos, né, primordial, mas façam assim mesmo, porque é importante que exista esse contato, esse convívio, essa intimidade. É basicamente esse o resumo do podcast, né? E esse tipo de relação talvez ajude a prevenir também, né? Do cara chegar num ponto de ficar viciado. E tem muitas mulheres que quando chega nesse ponto, elas ficam extremamente neuróticas. Elas, assim, elas conseguem hackear tudo possível, fazer um, um geral assim do celular da pessoa, do marido e consegue ter todos os acessos e fica se martirizando quando consegue algum print, quando consegue algum vídeo. Isso só vai piorando a situação. Tem que, tem que ter um perdão muito genuíno nesse momento Uhum. para poder recomeçar. E é uma minoria, né? No fundo, é uma minoria que vai estar disposta. É Sim. que eu acho que tem uns caras também que chegam num ponto. De vez em quando eu vejo alguns cortes, algumas coisas daquele Rogério Skylab. Não sei se você conhece esse cara. Esse cara, Não. pelo. Ele é um cantor, é um cara meio escroto, assim, meio. É um cara meio. As músicas dele são escrotas. Ele é um cara que. Ele é projetado para fazer umas coisas escrotas mesmo, umas letras feias, uns negócios que. E ele comenta muita coisa, às vezes, de pornografia nos podcasts que ele vai. De vez em quando acaba caindo para mim um corte desse. E ele estava comentando em um outro dia, cara, e eu até postei isso no meu destaque aqui que eu fiz sobre pornografia, que está aqui no meu perfil, que uma esposa me pediu para falar um pouco sobre isso. Eu lembro que eu até te perguntei, falou, Douglas, se você estiver vendo alguma coisa aí que tá meio fora aí, você me fala, cara, e tal. E naquela sequência lá, ele comenta, cara, assim, no podcast, assim, eu gosto de ficar vendo, assim, as coisas, gosto de ver não sei o que, não sei o que lá, velho comendo criança, aí ele comendo, ele vai, você vê, ele, não, jovem, velho comendo jovem, sabe? Aí o host do podcast fica você vê que ele fica meio incomodado, pô, esse cara vai falar Uhum. essa merda aqui comigo, velho. Aí ele fala assim, não, então, não muito jovem, né, Rogério? Não, não, jovem, muito jovem não, tô falando aqui só de pederastia e tal. E você vê que é um cara que, ele deve, imagina você dar uma passada de pente fino no HD de um cara desse. E é um cara que, um monte de história que ele conta, ele trabalhou no banco, né, antes de ser artista e ficar famoso, e ele conta assim abertamente, cara, eu tava afim e ia no banheiro do banco e ficava lá dentro, não sei o quê, me masturbando e tal. E fala isso abertamente. Isso quando ele era jovem, imagina agora que ele está mais velho. Enfim, né, o buraco, às vezes,
a gente subestima o tamanho que esse buraco pode chegar, né? Isso que eu quero dizer. E o Olavo já dizia, né? Que cedo ou tarde eles vão tentar normalizar uma pedofilia. Obviamente. É uma condição, é uma doença, tem que tratar com amor, que não sei o quê. Isso aí isso já começou, né? E isso já é forçado dentro da pornografia, dos vídeos, né? Que existem muitos vídeos que pegam a atriz de 18 anos e ela fica vestida como se fosse uma menininha de 12, para poder já Uhum. a ter essa ideia, esse desejo, né? Já ir poluindo o imaginário, digamos assim, É, né? E, cara, eu queria te perguntar também que assim, beleza, às vezes o cara entende isso tudo, ele se identificou com um monte de coisa que a gente comentou, com um monte de coisa que você falou, e ele fala assim, cara, beleza, mas eu não sei o que fazer. Você teria, assim, uma dica que ajude o cara de repente, não resolver o problema, porque isso aí realmente, às vezes, precisa de uma abordagem mais de longo prazo, um contato mais próximo com a terapia e tal. Mas tem alguma dica, assim, fala assim, cara, com essa dica aqui, você já consegue melhorar, sei lá, a sua autoestima, talvez, ou a sua capacidade isso já é uma virada de chave, talvez. Tem alguma coisa assim que dá para o cara que está vendo isso aqui, que às vezes não tem uma condição para pegar uma terapia agora, mas que ele está, sei lá, lutando, mas não tem ferramentas. Isso que eu queria dizer. uhum. Olha, eu acho que a pessoa tem que se perguntar, né? Se a pessoa está amando verdadeiramente quem ele deveria amar, que está ao seu redor, né? A pessoa tentando melhorar esse amor com quem está próximo, naturalmente ela vai começar a sair dessa situação. E outra, principalmente para o homem, né? Ele conseguir uma nova habilidade, isso para nós homens, isso é sempre. A gente sempre gosta de uma certa disputa com a gente mesmo, né? De, Uhum, de buscar um novo desafio. Porque, assim, é claro que é muito clichê o esporte em si, né? O terapeuta já pede para entrar na rotina, academia, não sei o que. É legal, isso é terapêutico e funciona. Mas eu digo que quando eu saí, eu lembro que eu até comprei uns equipamentos seu de cerveja. Hoje em dia eu não faço também mais. Mas quando foi como se fosse aquela parte quando a gente acaba de sair do vício, a gente passa por um momento muito tenebroso, que é a abstinência, dor de cabeça, sair de um uhum, vício de 20 anos. E eu lembro que a produção de cerveja que eu fiquei fazendo ali, por ter começado a dominar algo que eu não dominava, e cada cerveja vencendo eu mesmo no sabor e tudo mais, eu lembro que uhum. aquilo é, foi um ponto marcante para conseguir sair. E igual hoje, o que eu tenho feito, eu faço boxe, comecei o jiu-jitsu, voltei para academia, e eu ter feito o primeiro sparring há pouco tempo atrás com uma garotada que está disputando, né, são atletas, só de eu me manter em pé ali já é um Uhum. desafio, é um desafio comigo mesmo. Eu entro ali assim, com os atletas, o meu desafio é eu não ser nocauteado. Para eles é fácil, né? Então, eu conseguir terminar um sparring em pé já é uma grande vitória. Então, o homem ele precisa buscar por fora, né, algumas pequenas vitórias para sair, né? Sair desse pensamento só, dessa ociosidade de ficar ali pensando naquilo, né? A ociosidade, eu acho que talvez seja o grande vilão, né? É. Porque quando a gente
gente tem o dia cheio, cara, imagina, a gente tem o dia cheio de trabalho, de responsabilidade, levar a criança na escola, buscar a criança da escola, porra, render no trabalho, performar, bater meta, depois academia, aumentar peso na academia, tentar aumentar peso, não conseguir, tentar de novo, tal. Esse tipo de coisa, quando você chega em casa, bicho, a última coisa que você quer é ficar perdendo tempo com besteira, você quer descansar, né? Sim. Eu acho que E a quando a pessoa construção está presa, né, dentro desse vício, o que ela mais faz é. O que eu mais tenho de relatos hoje é de ficar passando o dedo no Reels ou no outro, no Twitter. Vai subindo, vai rolando, vai rolando. Então, na hora que vê, passou horas ali só rolando. Cara, eu acho que esse negócio desses vídeos curtos de TikTok, Reels e agora o YouTube também tem, né, os Shorts, eu acho que isso aí vai acabar entrando no CID, cara. Isso aí vai acabar entrando num tipo de compulsão com uma doença mesmo, como uma coisa assim documentada de que vai ser prejudicial, vai ser já considerada doença a pessoa que vive desse jeito, porque é impressionante a capacidade que isso tem de prender as pessoas, né? Sim. E hoje cedo eu fiz um podcast com uma psicóloga falando sobre TDAH, e a molecada, assim, desde muito novinha, cara, 2, 3, 4 anos, já tá nessa de shorts do YouTube, pá, 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 pá. E aí, no final das contas, você vai virando escravo, né? Que não seja da pornografia, mas você vira escravo da tela, ou você tenta preencher esse vazio, vira escravo do álcool, vira escravo de alguma outra coisa, e é uma vida de merda, né? Porque você fica preso naquilo ali e as coisas vão se destruindo, você não tem nem o que fazer direito, né? Sim. E hoje em dia tem crianças conseguindo estragar o touch de um celular. A gente trabalha o tempo todo com celular, não consegue. Então Estragar o quê? o, a parte do touch, né, de Ah, mexer aqui no celular. é mesmo? Impressionante, tanto que Impressionante. mexe. Meu Deus, cara. Né? Não, é complicado, É cara. o que o Ícaro fala, né? Os nossos filhos não vão ter concorrentes, né? Então, o problema todo é que ele não conta nessa história aí, é que nossos filhos talvez vão precisar contratar essa galera aí, né? Isso que é o foda. Como é que vai fazer para contratar essa galera aí? Agora eu tava vendo uma matéria falando só desse negócio de tela. Como eu ouvi, cara, eu acho que imagino que você deve ouvir também, que você também, imagino que você não dê tela para seus filhos, né? Não. Como a gente ouve assim, falando, mas seu filho vai ficar para trás, vai ficar obsoleto, vai ficar não sei o quê, não vai entender de nada e tal. E agora tá chegando uma molecada pro trabalho que não tá sabendo mexer no computador, porque só Eu vi sabe isso mexer em celular. aí que você postou. Que loucura. Porra, cara, aí falou, ó, cadê os milhares que vocês acharam que vocês estavam produzindo nessa merda aí? Cadê os Aham. gênios da humanidade aí? Sabe? De tanta. E eu vou ficando puto, cara, porque a gente. Agora, hoje em dia, não, né? Porque o pessoal já sabe e não fica provocando. Mas a quantidade de merda que a gente ouve, cara, de tentar fazer o certo, meu Deus. Impressionante. É. E, Ô, Douglas, cara, parece que as pessoas deixam a gente como se a gente estivesse fora do que realmente é o certo para eles e pronto, né? A gente tem que entrar na bolha deles. é como se a gente fosse. Exatamente, é uma bolha, cara. E é como se a gente fosse um ZT, né? É, E outra fala já que você citou o Ica, tem outra fala dele, fala assim, cara, cada criança saudável, magra, atlética e inteligente, que tem capacidade de raciocínio, hoje, no mundo, é uma ofensa pessoal para esse monte de adulto obeso, preguiçoso, viciado e que não consegue fazer nada que presta da vida, sabe? Então, é quase como se fosse uma forma de atacar, mas não é bem um ataque, é quase como se fosse uma defesa, porque aquilo sim, ofende a pessoa, né? Isso é, isso é, exatamente. é uma coisa que eu vejo. Ô, Douglas, eu Indo, queria te agradecer indo demais, cara. Não, para esses pais, né, essa questão de o que eu percebo, né, é que todas as vezes que eu vejo os pais, que eu vejo crianças com celular, me
reflete sempre, e assim, o que eu vejo mesmo, são pais querendo sossego, né? É, é exatamente isso, cara. E não só querendo sossego, mas se convencendo de que merecem esse sossego. É isso que não me vem na cabeça, cara. Porque, Uhum. assim, uma coisa, você faz assim, cara, eu realmente eu não sou perfeito, tô aqui tentando, mas eu sei o que é o certo e eu tô tentando mirar no certo. Isso aí eu respeito pra caramba. Claro, cara, o pai eventualmente tem que deixar na tela por causa de alguma coisa. Por exemplo, quantas vezes eu fiquei com os dois aqui sozinhos, os dois, um de 1 ano e meio, outro de 3, e eu me dá vontade de ir no banheiro, cara. Eu preciso cagar. E aí eu vou fazer o quê? Uhum. Se eu deixar eles soltos pela casa, eles vão acabar fazendo merda, enfiar o dedo na tomada, alguma coisa. Então eu boto um filmezinho pra eles, que eu sei que eles já gostam, que estão acostumados. Um filme que é um filme longo, que não é coisa rápida de estímulo. Filme de alguma coisa que eu sei que eu. E vou cagar, cara. Infelizmente não tem jeito. Eu sei que é errado, mas eu não consigo, eu tô sozinho, entendeu? Agora, o que me mata. Vida real, né? Oi? Vida real. Tem Então, momentos que a gente precisa aqui também. o que me mata, cara, nesse pessoal é a arrogância de estar errado e achar que tá fazendo certo. Todo Uhum. rios que eu vejo de mãe, assim, falando assim, gente, não pode pôr tela. Você vai ver os comentários é que as mães tudo frustradas. Brrr, mas é porque você não sabe da minha vida, você não sabe, né? Assim, cara, olha só, ninguém tá falando da sua vida. Tô falando que faz mal. Se você quiser fazer, faz. Mas elas tentam meio que dar uma carteirada, assim, de vitimismo, de não sei o quê, e temando, sabe? Pô, Sim. beleza, cara, você faz errado aí, mas baixa a bola, entendeu? É isso que me deixa puto. Aqui, o É. Gustavo falando, ó, a molecada não tá sabendo mexer em caixa eletrônico de banco. Que o Gustavo trabalha do Bradesco. Que Como é que você loucura. vai, né, argumentar contra isso, cara? Não tem Uhum. jeito, é impossível. E é isso aí. Ô, É. Douglas, cara, eu queria te agradecer demais. Eu sei que seu horário tá bem apertado e eu, inclusive, que te Eu pedi para acho que ser um o pouco. Botafogo vai me prender hoje aqui. Ô, cara, mas aí vai ser punk, hein? Porque Botafogo e quem? É, Não tô nem acompanhando, cara. é Bragantino. Eu acho que os dois vão disputar para entrar para Libertadores. E aí, depois eu me arrependo, porque independente da hora que eu dormir, 6 horas eu tô de pé. Então, eu me Né? arrependo depois. Pois é. Não, e aí quando você tinha me falado para fazer ela um pouco mais cedo, e até gentilmente você cedeu assim para fazer um pouquinho mais tarde, que eu tô com os meninos meio doentes, eu tava com medo de não conseguir fazer eles dormir cedo e atrasar a nossa live. Então eu queria te agradecer, Ah, não só pelo seu tempo, mas por ter feito essa concessão de fazer um pouquinho mais tarde. E realmente a gente tem filho pequeno, né, cara? A gente acorda realmente com eles, né? De 5h30, 6 horas, a é, hora que puder. Não tem dessa de. Não existe soneca de filho, né? Você aperta um botão na criança e põe ela no soneca, assim. Inventaram isso. Então, eu queria te agradecer demais, não só pelo seu tempo, mas pela presteza, pelo conteúdo aqui. Eu imagino que deve ter ajudado muita gente. Isso aqui depois, foi só demais. deixando já avisado o pessoal, depois isso aqui vai para o podcast também, eu vou soltar ele na semana que vem. E é isso, se você quiser deixar suas considerações finais, deixar o seu contato, o seu arroba, enfim, a forma de entrar em contato com você, para quem quiser ter acesso à terapia, né? Fica à vontade. Quero agradecer. Foi muito boa essa live. Eu confesso que foi a primeira live que eu fiz tranquilamente, assim. Não, não tive frio na barriga. É mesmo? Vai pegando jeito, né? Vai pegando ritmo. Que massa, E cara. Né? É treino, né? Tipo, é é, prática mesmo. uhum. E eu quero me deixar à disposição aqui, falar que qualquer pessoa que quiser me procurar, às vezes, se não tiver como fazer terapia agora, por condições, mas eu sou uma pessoa que tem um certo tempo aqui para poder conversar e ajudar as pessoas no direct. Então, fiquem à vontade e qualquer coisa eu estou à disposição. O Não, principal bacana. é a gente conseguir. Eu percebo que se eu entrei nessa parte profissional agora, né, é porque se eu conseguir
ajudar pelo menos um casal, né, a se salvar desse mal, já fez todo sentido eu ter entrado nessa briga. Sim, eu imagino que seja um trabalho muito gratificante, cara, assim, deve ser bem legal ver né, uma pessoa saindo de um buraco grande e tal, e retomando a vida, e reatando o casamento, enfim, imagino que deve ser bem especial, assim, ver esse tipo de evolução do paciente, né? Sim, é, e assim, é claro que a gente é só o envelope ali, né, que passa, né, mas já tive, assim, durante essa trajetória já passou por mim pessoa que estava muito, muito afundada, viciada em drogas também, totalmente sem rumo, e hoje está aí quase se casando, está noivo, então Não, vale a pena essa caminhada. não, com certeza. Então, cara, beleza. Tá, brigadão mesmo, bom jogo aí pra você, sofre muito não. É. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Valeu, brigadão, cara, um abraço. Abraço.